Foi. Foi aí, consegui. Desculpa Agora o mal foi. aí. Acontece nas melhores lives. É verdade. Esperar um pouquinho o pessoal entrando, né? Porque o Instagram vai mandando informação. Queria aqui agradecer a Ed, porque Ed te introduziu ao mundo da blogueirinha, ao mundo das lives. Então, você agora está super requisitada. É, E é deixa ele comigo. Não, poxa, ele fez um serviço de utilidade pública. Porque é muito bom ter você, né, na plataforma dessa maneira, né? Porque você já é atuante nas redes sociais pra caramba. Mas agora começando a fazer lives. Pois é, né? Estão indo aos poucos, assim, alguns poucos convites também não é sempre, né? Porque o horário também é complicado, né? Então, mas a gente tenta se esforçar e com bastante antecedência, tipo quase 2 meses, né, Daniel? Por aí, por aí. A gente conseguiu organizar a agenda para estar aqui hoje, assim. Mas o Verdade. importante é que aconteceu. Verdade. Tudo tem seu tempo aí. Para quem está chegando na página agora pelo perfil do Ossos de Pássaros, através da Thaís, meu nome é Daniel Roni. Eu sou advogado, eu utilizo o meu Instagram para falar muito sobre política, políticas públicas. Nessa época de pandemia, onde a nossa preocupação está em outros pontos, a gente está vivendo um momento muito complicado também, abordando uns assuntos relevantes, sempre convidando alguém que saiba e que tenha uma visão sobre aquele assunto para trocar uma ideia comigo, para a gente conversar. Hoje, agora, já para quem veio através da minha página, hoje eu estou conversando aqui com a Thaís Peçanha, uma amiga, uma pessoa super querida, empreendedora social. Ela é CEO do Food Freedom. A pronúncia está certinha, Thaisinha? Tá Pode corrigir. certo. Eu dei uma colada aqui na boca. Ela tem uma doença rara, genética rara, que é a osteogênese, ela é imperfeita e congênita, e hoje a gente vai falar um pouco sobre as políticas públicas para pessoas com necessidades especiais. Fiz a introdução certinha, Thaís? É isso? Perfeito. Muito bom, muito bom. Vamos começar. Eu sempre gosto da primeira pergunta ser muito diretamente ligado ao tema, que é para a gente já entrar falando sobre isso. O que são políticas públicas, Thaisinha? Ligada para. Eu estou tendo a liberdade de te chamar de Thaisinha. O que são políticas públicas para pessoas com deficiência? Bom, a gente separa em duas coisas, né? Assim, primeiro, o que é política pública? Política pública, no geral, falando de uma maneira bem simples, são programas ou ações, geralmente governamentais, e aí eles podem ter participação direta ou indireta da sociedade na composição e na formulação dessas proposições, que são, em geral, voltadas à comunidade em geral, e aí geralmente são separadas por temáticas, até mesmo para facilitar a execução e a promulgação. E aí a gente entra no outro rol que é, ok, políticas públicas para deficientes. Então, o que é deficiente? São pessoas que têm algum tipo de mobilidade reduzida, seja transitória ou seja congênita ou hereditária ou definitiva, como a gente chama, e que por conta disso ela precisa de alguns recursos para a manutenção da sua vida, para garantia da sua vida e também para apoio e fazer com que ela possa se tornar o mais economicamente e socialmente ativo possível. Perfeito. Então, e dentro do público de deficientes, a gente ainda tem, digamos, um nicho, né? Se a gente fosse falar aí um termo da moda, um nicho de mercado, né? Dentro do rol dos deficientes, a gente ainda tem as doenças consideradas que são doenças raras, as doenças graves e as doenças crônicas. Então, além, no meu caso, por exemplo, de eu fazer parte do rol de deficientes, eu faço parte ainda dentro desse rol de um nicho específico chamado de doenças raras. E para quem não sabe, doenças raras são aquelas em que afetam no máximo a 65% das pessoas a cada 100 mil habitantes. Então, no meu caso, da minha doença, como ela é muito rara, é porque a cada 20 mil crianças que nascem, apenas uma nasce com a minha patologia.
Então você vê que não preciso mais ganhar em bingo, Mega Sena, nada disso, né? Porque eu já tirei ali, ó, fui pensada no sorteio, né? Além de ser deficiente, da galera do raro, né? E geralmente, na sua grande maioria, as doenças de deficiências raras são deficiências, 80% delas são provenientes de má formação genética, o que é o meu caso também, então eu estou dentro desses 80% aí da raridade, mais 30% desses raros não completam nem 5 anos de vida, porque não conseguem fazer um diagnóstico adequado logo assim que nasce, para que tenha o tratamento adequado. Então, na sua grande maioria, morrem antes de 5 anos, geralmente esperando fila do SUS para atendimento diagnóstico. Então, eu faço parte dos 80% dentro dos raros, mas, graças a Deus, eu não estou dentro dos 30% que faleceu até 5 anos. Graças a Deus. Eu tive algumas semanas atrás conversando com a Yasmin Castro sobre políticas públicas também, e ela teve a mesma preocupação que você. Olha, antes da gente entrar no assunto, deixa eu explicar o que são políticas públicas. Porque, às vezes, a expressão é muito utilizada, mas as pessoas não conhecem direito qual a aplicação, o que de verdade significa. E esse comecinho da sua fala foi muito importante para situar. E quando você disse o número de doenças raras e que você foi uma em 20 mil pessoas, isso não quer dizer que não sejam muitas pessoas portadoras de necessidade, né? Qual o número, assim, Thaís, mais ou menos no Brasil, que a gente tem um percentual de pessoas que apresentam algum tipo de necessidade? Olha, o último censo que a gente teve do IBGE foi o de 2010, né? Ele acontece de 10 em 10 anos, teve a pandemia, seria 2020, e ele foi agora estendido para acontecer, a expectativa é que seja 2021. No censo de 2010, ou seja, 10 anos atrás, que é coisa pra caramba, a gente chegou-se ao número de que 23% da população tinha algum tipo de deficiência. 23% da população significam 45 milhões de pessoas. Milhões. E aí, se eu for falar ainda, tá, então ok, Thaís, além de estar dentro desses 45 milhões, ela está dentro da galera rara, que é 65% pessoas a cada 100 mil, né? Mas aí vamos falar, esse raro não é uma galera pequena, não. A galera que é de doenças raras, eu estou falando de 13 milhões de pessoas. Aí eu até aproveito para fazer, enquanto a gente conversa aqui, para a galera botar aí no chat e fazer uma enquete. Quantas pessoas com deficiência você convive no seu dia a dia? Vai colocando aí. É verdade, eu parei para pensar nisso quando você deu o número. 20 e poucos por cento da população, não tem como a gente não conhecer alguém, não conviver. 1/4 da população brasileira declara que tem algum tipo de deficiência. 1/4. Isso no censo de 2010. Que ainda assim, apesar de as coisas estarem bem melhores, as pessoas ainda têm muita resistência de se autodeclarar deficiente por questões de preconceito. Então, isso não é uma deficiência visível no primeiro momento, que é o meu caso, né? Eu já cheguei, às vezes, na porta de um show e eu tinha que ter um tal de um papel declarando que era deficiente. Eu não sabia, né? E aí eu perguntei para a mulher na porta do Maracanã lotada, eu falei assim, moça, se você olhar no fundo do meu olho e me disser que você tem dúvida que eu sou deficiente, eu vou embora feliz. Feliz da vida. Vou perder meu dinheiro, mas eu vou embora feliz. Aí ela olhou para mim, olhou para lá, vai, passa. Eu falei, né, porque eu sou um tipo de deficiência que não tem como você ter dúvida. Mas ok, a regra era todo mundo ter um papel e tal. Eu não sabia, então eu falei pra ela, olha, se você realmente disser que vocês têm dúvida, eu vou embora. Mas assim, eu vou embora feliz. Mas a maioria das pessoas talvez não seja uma deficiência que de cara você já perceba, né? Então as pessoas no censo têm vergonha de se autodeclarar deficiente. Então, na verdade, apesar da gente falar de 1/4 da população, para o censo de 2021, espera-se que esse número venha maior. E não é porque mais pessoas nasceram deficientes, é porque as pessoas estão começando a perder o medo de se autodeclarar com medo de represálias, com medo de preconceitos, né? Não é que nasceu mais em 10 anos. Perfeito. E até um pouco também, Thaís, de consciência do diagnóstico, né? Às vezes a pessoa tem alguma coisa, o médico, não, é assim mesmo. Isso, eu imagino, há uns
50 anos atrás devia ser muito comum, hoje não. Hoje a medicina já avançou num ponto que fala, olha, você faz parte de um grupo de pessoas que teve esse desenvolvimento, então você é uma pessoa com necessidade especial. No caso das doenças raras, né, ou seja, um diagnóstico mais difícil ainda de você fazer, né, a gente precisa muito, porque na sua maioria, hoje em dia, você fala em, no mínimo, 8.000 tipos de doenças raras. Eu tô falando, não é uma galera pouca não, cara. Se você só conhece a mim, vou te dizer que você que tá fora do mercado, bebê. Porque, ó, tem uma galera aí, são 13 milhões de pessoas, 8.000 tipos de doenças. Se você só conhece a mim, você não é um cara popular. Sinto te dizer. Você que tá fora da vibe, né? Você que tá fora da vibe, porque tem uma galera aí. Então, essas pessoas de doenças raras em específico, elas dependem muito de um geneticista para poder fazer um diagnóstico adequado. Porque na sua grande maioria são doenças congênitas, ou seja, de má formação genética, que é o meu caso. Então, você imagina, qual é a facilidade de você conseguir um atendimento adequado no SUS? Baixa. Qual a facilidade que você tem de conseguir um geneticista pelo SUS? É por isso que você morre antes de 5 anos. É verdade. E eu imagino também os pais de uma criança até chegar nessa triste data limite, desse índice aí de 5 anos, batendo cabeça sem saber necessariamente o que o filho tem. Quem tem condições financeiras pode procurar um geneticista, correr atrás desse diagnóstico preciso, começar um tratamento que pode dar uma qualidade de vida maior para aquela criança, mas quem não tem essa condição fica sem saber, navegando no escuro e atrasando, podendo acontecer o pior com 5 anos, ou até mesmo piorar a qualidade de vida no futuro, que diagnosticado cedo, os caminhos vão ser melhores. O que acontece na sua grande maioria é porque, pela demora de um diagnóstico adequado e, consequentemente, o início de tratamento adequado, essas crianças acabam adquirindo sequelas que são irreversíveis. Então, você poderia diminuir um pouco o dano da doença e você não consegue, porque você não consegue, pelo atendimento público, um diagnóstico rápido e preciso e adequado do que a criança tem. Então, apesar de eu também, dentro desse mercado, ser ainda uma pessoa de sorte, porque eu não vivo dependente do SUS, eu tenho condições de pagar um plano de saúde, mas há 38 anos atrás, quando eu nasci, quem fez o meu diagnóstico foi o SUS. Foi o serviço público. Não foi um geneticista pago particular. Eu fui para onde todo mundo vai, que são os hospitais universitários, no caso a gente aqui que mora no Rio de Janeiro, os hospitais universitários do Rio de Janeiro. Então, quem foi atrás do meu diagnóstico, meus pais foram para o Antônio Pedro, que é o hospital universitário ligado à UF, e para o Pedro Ernesto, que é o hospital universitário ligado à UERJ. Então, foi ali que foram feitos os meus diagnósticos, no SUS, na fila do SUS. O que foi também difícil, né? Não, é verdade. A gente levanta a dificuldade que as pessoas têm hoje de acessar o SUS, mas olha o destaque, o papel importantíssimo que o SUS tem para a saúde do brasileiro, né? A maioria, você no começo da sua vida não tinha acesso, não sei por qualquer motivo, mas foi ter esse contato através do SUS. Muitas pessoas hoje ainda dependem disso. Na pandemia, o SUS está mostrando sua importância e como ele ajuda no acesso da população em lugares remotos, a universalização da saúde. Então, é fundamental ter um SUS bem feito para a saúde das pessoas serem melhores, com certeza. Hoje em dia, acontece, mesmo quem tem uma condição financeira e que vai depois fazer um tratamento no Canadá, por exemplo, que é o país ponta de referência da minha patologia, ou procurar outros centros internacionais de referência, a sua porta de entrada, sendo rico ou pobre, é o SUS, porque são os centros de referência de pesquisa dessas patologias no Brasil. Então, por mais que você vá, tem muita grana e você vai procurar o geneticista mais incrível do Brasil e pagar particular, esse cara está ligado a um centro de pesquisa do SUS. Muito importante. Porque é ali que acontece a pesquisa. Então, a gente tem vários centros de referências
de pesquisas genéticas de várias doenças raras pelo Brasil inteiro espalhado, mas a gente tem as dificuldades, né? São filas intermináveis de atendimento, a gente não tem uma quantidade de geneticistas para essa fila, que faz com que ela fique mais prolongada. Esses centros, eles são específicos nos grandes centros, então não tem em todas as cidades. Falar, ah, tá, então Macaé tá perto do Rio, 200 quilômetros, você pega um carro e vai. Macaé que tá 200 quilômetros, né, bebê? Quem tem lá no Caixaprego, no meio do sertão, e o centro mais próximo é Salvador, ou então é Recife, que são os dois grandes centros, não é fácil. Então tem toda uma parte que você tem que considerar que são pessoas, na sua grande maioria, de baixa renda, que eu até costumo dizer, não basta nascer com uma deficiência rara. Você tem que ser baixa renda, pobre, não ter dinheiro para nada. Essa é a realidade da grande maioria das populações que são deficientes. Eu tive o desprazer, né? Porque foi uma situação de muita dor de ver uma pessoa nessa situação. Foi na Nova Holanda, aqui em Macaé, uma casa que eu visitei. Para você ter noção da precariedade, Thaís, na casa dessa senhora não tinha piso nenhum. Era na terra batida. Então a casa era úmida, tinha um cheiro de terra muito forte e ela tinha um filho com necessidade especial e a única estrutura que o filho tinha era uma cama com uma proteção para caso ele fique nervoso, não caísse. Era uma cerquinha. Qual chance de um desenvolvimento, de melhorar a questão motora dele, mental naquela situação? E quando ela precisava ir no médico, ela colocava ele na cadeira de rodas, não tinha calçamento para ela, desde a casa dela, que ficava quase na Nova Esperança, até chegar na ponte da Nova Holanda para Barra. Então, poxa, não tem como pensar que uma vida dessa é digna, né? Verdade é essa, não tem dignidade nenhuma na vida nem dessa mãe, porque a mãe se doa completamente pelo filho, e nem desse filho. A questão econômica, ela influencia muito, principalmente na questão do acesso à informação. As pessoas não entendem que filho é esse, o que é isso, o que eu faço. São pessoas muito pobres, muito humildes na sua maioria. Então, o que acontece? Pela falta de desinformação, além de não saberem a quem recorrer e para onde correr, isso aí vai atrasando o diagnóstico, tratamento e tudo mais, existe pela desinformação uma rejeição familiar. Acho que alguém comentou isso aqui, Thaís. Alguma pessoa interviu e falou, deixa eu ver se eu acho, para dar os créditos para ela. Poxa, vou ficar devendo, amiga. É que, infelizmente, eu não tenho muita habilidade e foi correndo aqui a barrinha, perdão. Mas tem uma pessoa que falou isso. Então, abandonada. Essa questão da rejeição familiar, assim, eu conheci uma criança, ela já tinha os seus torno de 10 anos. Na época, ela estava sob a guarda da avó, que estava cuidando, mas a avó, pobre também de maré de si, entrou na justiça para pegar a guarda do filho, porque ela, ao ir visitar a filha, também uma pessoa economicamente sem condições nenhuma, e que tinha outras questões aí que envolvem, né? A gente sabe que uma coisa puxa a outra nesses locais onde elas vivem. Quando ela chegou lá, a criança, desde que tinha nascido, já devia ter aí em torno de um mês, do jeito que foi parida, ela estava largada, abandonada em cima de uma cama, um mês. Então, a criança, ela estava com feridas de dar bicho, mosca, traça, toda ferida, porque era um ser que tinha acabado de nascer, não nasceu em hospital, acho que nasceu por ali mesmo. Do jeito que veio, foi largado em cima de uma cama, sem menor higiene, sem menor cuidado. A criança ali ficou e ela estava dando bicho igual carne apodrecendo. A gente está falando de uma criança, de um ser vivo. Ser humano. Bicho. Você pensa carne podre em cima, que você esqueceu fora da geladeira e está dando bicho? Era isso. Isso era criança. Dando bicho, cheio de ferida de dar bicho. A avó, claro, pegou aquilo, levou, foi correr atrás, mesmo analfabeta de informações e tal,
E aí, naquele momento em que eu conheci, a gente estava na instituição, que é o Centro de Referência da Patologia no Rio de Janeiro, que é ligado à Fiocruz, que é o IFE, que é o Instituto Fernandes Figueira. A gente estava ali dentro do setor de genética do Fernandes Figueira, e ela desesperada, porque a criança já fazia tratamento ali, desesperada, pedindo apoio da assistência social, porque a mãe, agora que a criança estava com 10 anos, estudando, inteligente, correndo de cadeirinha para lá e para cá, com sequelas que não eram para ela ter, porque não são oriundas da patologia, e a gente vê que ela tinha sequelas ali por maltratamento inadequado no início, mas vivendo lá a vida dela super bem, a mãe queria guarda. E aí tava a avó desesperada com a assistente social, falando, pelo amor de Deus, ela abandonou a criança estava dando bicho, estava apodrecendo, e ela agora quer tirar o meu filho de mim, porque ela virou mais do que a avó, ela virou uma mãe. Então, olha o contexto social. Olha o contexto social, entendeu? E cadê políticas? Assim? Era uma senhora que tinha ido com uma senhora de seus quase 70 anos, carregando uma criança de 10 anos no colo. Aguenta? Não aguenta, não tem estrutura para isso. Não estou falando de uma vovó crossfiteira. Eu estou falando de uma vovó de comunidade, pobre, sem força, carregando uma criança de 10 anos que veio numa van de carona, com um cara super gente boa que levou ela para o Rio, estava vindo de tão longe que eu não sei nem te dizer da onde. Eu sei que ela levou mais de 12 horas viajando, numa van com vidro quebrado, e foi um dia que choveu cântaros. Eles chegaram ensopados de 12 horas de viagem de carona numa van velha quebrada. Essa é a realidade da população brasileira, gente. Não é a Thaís que fica frequentando bar pop em Macaé. Eu não sou a realidade da população brasileira. Eu não sou. E aí a gente ainda tem a galera que sofre, vira deficiente no meio do caminho, né? Que uma vez até uma criança me perguntou: o que você acha melhor? Nascer deficiente ou virar no meio da vida? Eu falei, gente, eu só conheço uma realidade, eu não conheço a outra. Eu não posso escolher. Eu não conheço o outro universo, né? E eu morri de rir, porque criança faz umas perguntas super engraçadas. O que você preferia, né? Nascer deficiente ou ficar no meio da vida? Eu falei, sei, eu nunca pensei sobre isso. Então ainda tem esse pessoal que vira, digamos assim, deficiente no meio da vida em virtude ou de progressões de doenças que são só diagnosticadas mais à frente, ou mesmo por questões de acidentes, né? Então tem um monte de pessoas que são deficientes e que são em virtude de acidentes, por exemplo. E que também precisam das políticas públicas. Também precisa de um apoio. Então, o principal objetivo de uma política pública para o deficiente é a manutenção à vida. E essa manutenção à vida é garantida pela Constituição Federal de 88. A gente não está pedindo nada além do direito que já está inerente na Constituição e que o Estado, o município e a federação têm que dar pela Constituição. Não é favor. Está na lei mãe do país. É um direito. E não estou falando nem de questões éticas, de questões morais. Vai além disso, né? Com certeza. Thaís, você falou dois aspectos que rapidamente eu falei da dignidade, que traz a dignidade para o portador de necessidade especial. É ele ter o acesso à saúde, que é um direito fundamental, como você disse, constitucional. A gente precisa ter acesso à saúde no Brasil, é universal. Então, isso tem que ser melhorado para trazer mais uma qualidade de vida. E outra é a possibilidade, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que é dar ao portador de necessidade especial a capacidade de ser alguém que produz seu próprio recurso, que trabalha, que ajuda em casa, que um ponto fora da curva, que é você, que é uma pessoa que tem um certo nível de autonomia, uma pessoa que trabalha, que tem sua independência. A realidade da maioria da população deficiente, ainda mais alguém com uma doença rara, congênita, de ter alguém da sua família privado de poder fazer outras coisas para cuidar dele o tempo todo e ele conseguir produzir. E a família fica desfalcada dessa mão de obra, desse recurso. Existem políticas voltadas para a capacitação do deficiente, para a introdução deles no mercado. Como é que você sente isso?
A gente fala que hoje no Brasil são 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência nos mais diversos graus. Mas se você for considerar a família, o número de pessoas atingidas por esta deficiência, ela é muito maior. Você pode colocar aí, além do filho, o pai e a mãe são afetados. Então, muitas vezes, o pai ou a mãe tem que deixar de trabalhar para poder ficar dentro de casa cuidando dessa pessoa com deficiência. Então, você imagina, a gente está falando de pessoas, na sua grande maioria, economicamente de baixa renda, né, um termo popular utilizado, que precisa de muitos recursos para a manutenção da garantia à vida dessa pessoa com deficiência, principalmente recursos relacionados à saúde, e que, além de precisar de muito dinheiro para manter essa pessoa, ao invés de ter duas pessoas trabalhando na casa, que é o pai e a mãe, a gente só pode ter um, porque o outro tem que ficar em casa. Não precisa ser muito nerd, bom de matemática, para saber que essa conta não vai fechar. Não vai fechar. E às vezes, sem acesso à medicação e a equipamentos, fica ainda mais oneroso. Exatamente. Então, o que acontece é que o governo acaba vendo o custeio desses tratamentos, dessas medicações, de tudo isso, como um custo, ao invés de encarar isso como investimento, né? Não é custo, isso é investimento. Quando você investe numa família que tem um portador de algum tipo de deficiência, alguma deficiência, você está investindo não é numa pessoa. Você pode, claro, melhorar a vida dessa pessoa e fazer com que ela se torne também economicamente ativa e fazer com que ela contribua para gerar a economia, porque ela também é um consumidor, ela também é um gerador de riquezas, porque ela é um ser vivo, né? E, além disso, tem todo o círculo familiar que também faz a economia girar. Então, quando você proporciona uma pessoa deficiente ter uma vida mais digna e muitas vezes se tornar economicamente ativo, você também está fazendo isso com a sua família. Então, Excelente. Não é custo, é investimento. E aí, o que acontece? A gente não consegue isso. No Brasil, gente, não faltam leis e formulações e PLs, né, que são projetos de leis, voltados a políticas públicas de deficiência. A gente tem um grande problema de implantação, execução e gestão dessas políticas públicas. Então, o que acontece? A gente tem uma lei, a lei não é executada como deveria, finge-se que ela não existe, a pessoa precisa do recurso, vai lá e entra na justiça para conseguir o acesso à medicação. E aí você entra no que a gente chama de judicialização. Ou seja, você vai para a justiça pedir aquilo que já é seu direito, está na lei. Para quê, né? Não deveria. Aí fica na mão de um juiz doutor de capa preta decidir se a sua vida vale a pena ou não vale a pena. É justo ou não é justo? Não é justo com quem precisa e não é justo para quem tem que tomar essa decisão. Porque acha que a vida da pessoa valer ou não valer a pena está ligado ao quanto custa o medicamento, ao custo de um medicamento. Amor, não é custo, é investimento. Você vai investir em um deficiente e você vai possibilitar que toda a sua rede familiar volte a trabalhar, volte a consumir, volte a gerar riquezas para o mercado. Não é custo de uma pessoa, é investimento de no mínimo 4. E também não é justo com o juiz ter que decidir qual vida vale mais a pena para ele aprovar a judicialização. Se você vai ter direito a acesso ao medicamento ou não. Por que eu tenho que gastar recursos do governo com processos de judicialização que são demorados, se eu já tenho isso tudo previsto em lei? Sim. Por que colocar a vida de uma pessoa na mão de alguém para decidir se a vida dela vale a pena ou não, se eu vou aprovar o processo ou não para a inserção de medicamentos? O processo judicial também custa dinheiro para o Estado. É importante deixar isso claro. É servidor, é tempo. Então, é uma bola de neve muito ruim. Eu queria dar um destaque na sua fala, Thaís, a respeito de ter muita lei, de você ter inúmeros PLs, projetos, mas não ter aplicação. Nessa outra conversa também sobre políticas públicas, esse é um diagnóstico que a gente enxerga com facilidade. No Brasil não faltam leis, regras, regulamentos
para tudo que você possa imaginar, mas nem sempre é cumprido. Eu faço um destaque para a Lei 8213 de 91, que é uma lei que obriga que em estabelecimentos com mais de 100 funcionários, tem outros níveis também, mas com o número X de funcionários, tenha no seu quadro necessariamente um espaço destinado a funcionários com portadores de necessidades especiais. Bom, os relatos que eu tenho, as pessoas que eu conheço, com exceções de empresas públicas ou de uma empresa de capital, uma empresa como a Petrobras, por exemplo, que cumpre isso, e outras mais estatais também, mas o que a gente escuta das pessoas é que, bom, eu trabalho numa empresa que tem 300 funcionários, eu nunca vi ninguém. Eu não sei, eu acho que isso não está sendo cumprido. É um exemplo de uma lei que poderia auxiliar, porque você tem essa demanda, eu preciso contratar pessoas portadoras de necessidades e ajudar na economia e na vida delas. Aí um problema puxa o outro, né? Quando a gente fala de políticas públicas para deficiente, a gente tem políticas públicas voltadas para trabalho e renda, empregabilidade, para educação, né, essa parte de ensino, voltadas para cultura, esporte e lazer, porque, amor, não é porque eu sou deficiente físico que eu só tenho que trabalhar, comer, eu tenho direito a lazer, eu tenho direito a esporte, eu tenho direito a cultura, eu tenho direito a um show. Por que não? Só porque eu sou deficiente eu não posso? Quem disse, Berenice? Né? Então, tem esporte e lazer, cultura, tem empregabilidade, tem ensino, tem a parte de assistencialismo social, que aí a gente entra na questão da previdência social, pagamento de aposentadoria, de outros recursos por parte do governo. Então, são várias políticas públicas, e tem uma das principais que eu considero que é de saúde, né? Porque se você não investir em saúde, o resto todo não vai existir. Se a pessoa morrer, não vou fazer uso de política pública de ensino, de empregabilidade, de assistencialismo social, de cultura, de nada, né? Então, a primeira tem que ser saúde. Garanta que a pessoa viva e viva com qualidade. E aí a gente parte para as próximas. Então, quando a gente fala da questão da cota, né, que é praticamente, né, a lei de cotas para deficientes em empresas, ela é cumprida em parte sim, em parte não. Mas também, vamos fazer a meia-culpa aí. Parte das empresas não cumprem porque realmente não querem cumprir. E aí eu acho super justo elas serem autuadas e terem que cumprir o termo de ajuste de conduta, que é o TAC, né? E eu já vi projetos ligados ao TAC, muito bom, que aí a gente entra na segunda política pública. Outras empresas não conseguem cumprir a cota porque não conseguem perfil do profissional para a atividade que ela precisa. Então, a gente não quer nenhum deficiente sendo empregado por pena, por piedade, por caridade. A gente quer equidade de direitos. Então, a pessoa precisa ter acesso à educação para que ela se torne um bom profissional e consiga uma vaga de emprego. Essas pessoas deficientes não têm qualificação na sua grande maioria. Elas vão preencher qualquer vaga que a empresa abra, que é vaga para PCD? Não, elas não têm qualificação. Porque não foi investido no ensino. Então é uma bola de neve. Ela não tem qualificação, ela não se enquadra na vaga destinada para o cumprimento da cota, a empresa não consegue cumprir a cota, se ferra. E aí é uma bola de neve. Então eu já vi programas excelentes em que as empresas foram autuadas pelo não cumprimento do TAC, não foram autuadas pelo não cumprimento da cota, apesar de terem aberto processos seletivos, apesar de terem disponibilizado vagas. E aí elas tiveram que assinar o termo de ajuste de condutas, e esse termo de ajuste de condutas foi legal, porque foi ligado a uma política pública de ensino. Então, elas estavam patrocinando cursos de formação do Senai e do Senac, voltados para turmas específicas de deficientes, de vagas que poderiam ser abertas e cobertas por elas depois. Aí você começa a fechar o círculo. O poder público pode atuar nisso, né, Thaís? Vendo quais são as empresas, a necessidade da mão de obra e falar, olha, vamos fazer então a ponte, vou pegar essas pessoas, vou tentar
dar a qualificação necessária, vou preparar ela, e empresa, depois você, em cumprimento da lei, absorva essa mão de obra. Aí a gente consegue fechar esse ciclo virtuoso da participação da pessoa portadora de necessidade especial. Primeiro você tem que investir em saúde, né? Porque defunto não trabalha, né, gente? Defunto não trabalha. Apesar de que a gente tem um monte de empregado fantasma, né? Por aí, mas enfim, no geral... Tem defunto que recebe salário, né? Exatamente, assim. Mas assim, pela regra fisiológica normal, o defunto não trabalha. Então, primeiro você tem que investir em políticas públicas de saúde para garantir manutenção à vida com qualidade de vida, né? Porque também não é dizer que está vivo e está em cima de uma cama vegetando sem recurso nenhum. É vivo com qualidade de vida. A partir do momento que você venceu essa primeira barreira, você tem que investir em ensino. E aí eu coloco ensino barra cultura, lazer e esporte. Eu não acho que são coisas dissociadas. A cultura faz parte de uma educação. O esporte faz parte de uma educação. Então, eu não acho que você tem que dissociar lazer e cultura e esporte de ensino. Não acho isso. Eu acho que você tem que andar isso junto. E aí, depois que você consegue fazer essa cama aí do ensino, da cultura e do esporte, aí você consegue fazer com que, naturalmente, todas essas pessoas sejam mão de obras aptas a concorrer às políticas públicas voltadas à empregabilidade, ao trabalho e renda. E aí você consegue, por um outro lado também, diminuir em parte a política pública de providência, por exemplo, de assistente social, de aposentadorias e tudo mais. Porque muitas pessoas são aposentadas por invalidez porque não tiveram o recurso de saúde necessário lá atrás para que hoje ela fosse uma pessoa economicamente ativa. Ficou com sequelas irreversíveis, ela não consegue se sustentar e ela vai precisar da ajuda do governo para garantir a vida. Aí volta a ser aquilo que você disse do investimento, né, Thaís? Vamos investir nessas pessoas, na qualificação, na qualidade de vida, para que ela também retorne esse investimento através da geração de renda. Quando você falou da cultura, do lazer, com algo associado à educação, é porque o conhecimento como um todo ele é isso. É o ensino acadêmico, é o ensino de sala de aula, mas é também aquilo que você vai absorver tendo a oportunidade de ver uma peça de teatro, aquele momento que você vai numa praça e conviver em sociedade, isso também vai formando o caráter e é também o nosso conhecimento de vida, que é o que você teve a oportunidade de ter, que eu me lembro no Castelo, você é mais velha que eu, pequeno, eu já te via lá, e a gente... Desculpa Olha falar. só, que rapaz deselegante, me chamando de velha numa Não, live, entendeu? Um pouquinho mais desculpa. Tá vendo, gente? Os traumas estudantis da galera que era do bloco C e do bloco B. Tinha essa rixa. Isso, Thaisinho. Não. Eu queria, até porque a gente tratou de problemas muito, muito duros, situação muito difícil dessas pessoas, mas também a gente está caminhando para o fim do nosso tempo programado, a gente finalizar com um bom exemplo de um lugar que faz alguma coisa legal para também dar esse sopro de esperança. A gente tinha conversado antes a respeito da Casa dos Raros, lá em Porto Alegre. Você pode explicar um pouquinho o que eles fazem? E isso mostra que é possível, né? A Casa dos Raros, ela está nascendo muito, óbvio, de uma parceria do governo, mas a gente não pode deixar de destacar aí o fortíssimo e essencial papel das associações voltadas às pessoas com deficiências, com doenças raras, nos seus mais graus e níveis e de todos os tipos de deficiência. São essas associações que têm garantido com que a gente ainda esteja vivo e consiga alguma coisa. São elas que são incansáveis na briga com o governo para a formulação de políticas públicas, para a formulação de leis e para a implantação e execução das que já existem. Então, se não fossem essas associações, que na sua grande maioria nasceram de pais e mães desbravadores, a gente não estaria aqui. Esse número de 30% que morre
até 5 anos de vida seria muito maior, muito maior. E a Casa dos Raros é uma dessas iniciativas que nasceram dessa parceria de várias associações dessas com o poder público. Ela está nascendo lá em Porto Alegre, e ela vai muito nessa linha do incentivo à pesquisa, porque é essencial, né? Então, é um centro de atenção integral para treinamento e tratamento de pessoas com doenças raras, deficientes com doenças raras. Então, lá, o objetivo é fazer todo o diagnóstico rápido, o encaminhamento rápido e adequado, não só o tratamento, mas também como acesso a possíveis medicações que essa pessoa precisa ter. Se preocupa muito com a parte de pesquisa, porque eu acho que eu não falei, esses 13 milhões de pessoas que têm doenças raras são doenças sem cura até agora pela medicina. Então, a gente ouve do médico assim, vai viver a sua vida da melhor forma que você pode, porque a medicina não tem mais nada para fazer por você. É todo mundo desenganado à morte pela medicina. Hoje. Mas que vive na esperança da galera, dos pesquisadores e dos geneticistas que estão bravamente tanto estudando como pesquisando não só tratamentos paliativos para te dar mais qualidade de vida enquanto você está por aqui, mas também em busca da cura, porque não tem a cura hoje, mas a galera continua pesquisando fortemente. A Casa dos Raros é um desses centros de referência que vai estar ligado a todos os outros centros de referência genética do país para conseguir fazer essa pesquisa, esse diagnóstico e oferecer esse tratamento integrado. Lembrando que, geralmente, quem tem a deficiência precisa de tratamentos multidisciplinares. E esses tratamentos multidisciplinares, eles têm que ser conduzidos de forma conjunta. Então, se você tem um centro de referência em que te ofereça toda essa gama de tratamentos, é melhor. Porque os médicos já se falam e já vê o paciente como um todo na sua integralidade, não faz tratamento no lugar e aí tem que depender desse profissional de saúde ter a boa vontade de manter contato com a outra disciplina que você acaba tratando em outro centro de referência. Então, a gente não tem essa rede funcionando bem hoje em dia. A gente já tem vários centros de referência, mas eles, infelizmente, ainda não funcionam como rede. A gente não tem um banco de informações genéticas brasileira. A gente não tem números precisos, a gente não tem troca de informações. A Casa dos Raros, ele está vindo com essa proposta, nascendo em Porto Alegre, mas, óbvio, com o desejo de depois expandir para outros centros. Parece que eles já ganharam até uma doação de um terreno lá em São Paulo para ser construído perto do Butantan, que é um grande centro de pesquisa, justamente para a gente fazer essa interseção, mas são coisas que levam anos, né, gente? A Casa dos Raros ainda vai ser inaugurada, imagina a construção do centro de São Paulo, que é um grande centro, e a gente sabe que hoje em dia, não se sabe por quê, mas um grande número de doenças raras no Brasil está concentrado no Nordeste. E quando eu viajo de férias, eu percebo isso. É gritante. É gritante. E eu já tinha percebido isso antes de ler essas estatísticas. E quando eu li, falei, cara, é isso mesmo. Recife tem muito. Muito, gente. Muito deficiente em Recife. Não sei. Não. Aí são os pesquisadores que têm várias linhas de pesquisa. Pode ser mesmo por uma questão de acesso a um pré-natal adequado, acesso a uma alimentação adequada, enfim. Aí a gente entra aí numa gama de pesquisas gigantesca, mas o que a gente sabe é que a gente vê muitos deficientes hoje no Nordeste. Eu não sei se foi o próprio estado de Pernambuco que sofreu muito com a questão da microcefalia. Foi. Foi lá também. Taizinho, quero te agradecer muito mesmo sua presença. Quem entrou aí agora foi o Ed. E eu falei no começo, não sei se ele pegou, mas Ed, obrigado por introduzir Thaís no mundo das lives. A gente ganhou muito com a presença dela. Dizer que eu fico muito feliz e honrado de poder dividir esse momento com você, te escutar. Aquele relato que você passou da criança, que já estava numa situação de ferida, aquilo é mais forte e impactante do que qualquer coisa que a gente possa falar, né? Porque sensibiliza, faz com que a gente fique atento para essa situação, procure maneiras de ajudar. Eu queria, antes de passar a palavra para você fazer
o seu encerramento, suas considerações finais, lembrar que o Centrim, que é uma casa também muito, muito respeitada aqui em Macaé, né, Taizinho, que faz um trabalho muito bonito. Eles vão realizar uma live no próximo dia 15 de agosto, às 15 horas, com o objetivo de arrecadar recurso, porque caiu, eles faziam um Centrim Gourmet, que é um show para arrecadar dinheiro para sua manutenção. Eles estão impossibilitados de fazer, então eles vão realizar essa live dia 15 de agosto. Então, assista, vai ter um conteúdo de qualidade, música boa, um sambinha, e você também vai estar ajudando a pessoas que estão tentando dar qualidade de vida melhor para as crianças portadoras de algumas necessidades. Né? Fica à vontade, Thaís. Eu acho importante a gente participar, de ajudar, assim. Para quem não sabe, eu sou voluntária Pestalozzi, né? Cheguei a ser vice-presidente aí por uns 2 anos, eu acho. Continuo uma vez Pestalozzi, sempre Pestalozzi. E esse período de pandemia preocupa muito porque é um período em que os tratamentos médicos das pessoas com deficiências estão sendo interrompidos porque os centros tiveram que ser fechados. Eu ouvi, não vou falar de quem porque é um político, mas enfim, um depoimento muito importante do nosso ex-ministro da Saúde, a preocupação dele muito coerente, que eu não estou vendo ninguém falar sobre isso, que é exatamente isso. Os centros e os tratamentos das pessoas com deficiências foram paralisados. Essas pessoas, na sua grande maioria, estão sem tratamento, as sequelas podem ser irreversíveis, a compra dos medicamentos pelo SUS foi paralisada, está em atraso, até por conta da pandemia. O alta do dólar fez com que esses medicamentos, que na sua grande maioria são importados e caríssimos, tivessem disparados, e não se está fazendo nenhuma política pública para reverter esse quadro das pessoas que estão ficando sem tratamento em virtude da pandemia. Ninguém está olhando para isso. E aí a gente vê aí na nossa cidade o Centrinho sofrendo com falta de recursos, a Pestalozzi também teve que ser fechada, tem crianças que são atendidas pela Pestalozzi e que a única alimentação decente é o almoço que a Pestalozzi dá, e que não é nenhum banquete, é um almoço que a gente consegue fazer à base de doação de cesta básica. Então, essas crianças estão sem tratamento e muitas sem alimentação, porque elas comem na instituição e elas não estão indo para a instituição. Então, o grau de atingimento é muito grande. E as pessoas estão preocupadas porque não podem ir para a praia. Gente, eu amo praia, eu sou praieira, eu sou macaense. Mas vamos acordar que tem coisa muito mais grave acontecendo. Com certeza, Thaís. Recado muito valoroso. Essa lembrança mostra a responsabilidade que cada um de nós tem que ter, né? Tem gente se doando a sua vida na frente de batalha contra o corona. Tem gente deixando de ter, como você mencionou, um tratamento que é fundamental para a qualidade de vida. E às vezes a gente só tem que se privar do lazer, de um momento que daqui a alguns meses vai poder ter novamente. Então, que a gente pense no próximo com um carinho, como a gente pensa em nós mesmos. Quando a gente fala para as pessoas assim, eu falei, cara, não fica indo para a casa do seu familiar, não fica indo para a casa do seu amigo, porque essa transição de pessoas na rua faz com que o vírus continue circulando. E você está colocando 45 milhões de pessoas deficientes, que são grupo de risco, trancadas em casa. Porque você quer dar a sua voltinha. Você quer ver o seu amigo. Ah, mas eu só estou indo para a casa do meu amigo. Filho, você é um vetor de transmissão. Você anda, esse troço vai andando com você e se espalhando. Quer você queira, quer você não queira. Ninguém está falando que você está fazendo isso de propósito. Mas você tem que entender que são 45 milhões de pessoas de risco trancadas em casa porque você quer dar sua voltinha. É justo? A sua necessidade tem que estar acima da necessidade coletiva desde quando? E eu estou falando de 45 milhões só de pessoas deficientes. O grupo de risco do coronavírus é muito maior do que isso, porque entram as outras doenças crônicas, não necessariamente se enquadram como deficiências.
diabetes, hipertensão, cardiopatia e por aí vai. Então, assim, pensa, faz uma live, liga pro cara, faz uma videochamada. Você não precisa ir na casa do seu colega. Ah, mas eu não estou na rua, eu não estou no bar. Mas você está transitando. Transitando. Quando você transita, o vírus transita junto. E aí a gente entra no seguinte, não é porque os estabelecimentos comerciais estão sendo abertos que você precisa ir para a rua. Existe o que é legal e existe o que é moral. É moral você ficar dando voltinha enquanto tem uma galera de grupo de risco tendo que se trancar em casa? É moralmente correto isso? Não existe nenhuma lei que impeça você de pular de uma ponte. Você pula? Não. Essa é a diferença entre legalidade e moralidade. Não existe nenhuma lei que te impeça de pular uma ponte. E nem por isso você pula. Porque isso não é moralmente correto. Apesar de que você não vai infringir nenhuma lei. Então é isso que as pessoas têm que pensar. Ah, mas eu só vou na casa da minha mãe, do meu irmão. Vírus não tem a ver com grau de parentesco, não tem a ver com confiança, não tem a ver com nada disso. Transmissão não tem a ver com nada disso. Não tem nada a ver com, mas minha família é limpinha. Gente, se fosse assim, ninguém pegava, né? Ah, mas eu tô de máscara. Amor, se a máscara te impedisse de pegar e transmitir qualquer coisa, o mundo não estaria do jeito que está, né? A máscara é para minimizar o risco, minimizar o contágio. Ela não isenta nada e nem ninguém. Então, acho que assim, tá faltando um pouco de consciência, né? A gente já tá indo para mais de 4 meses trancados, porque tem pessoas que insistem, porque eu quero ver meu amigo, eu quero ver meu pai. Eu também quero. Eu tô há mais de 4 meses que eu não piso na calçada da minha casa. E aí eu fico vendo a galera postando voltinha de bike na praia. Porra, valeu mesmo, hein? Obrigada. Obrigada mesmo. Cara, mas eu não tô perto de você, Thaís. Eu não vou te contaminar. Não sou eu. É isso que eu quero que você entenda. São mais do que 45 milhões de pessoas. Eu não sou a única pessoa de grupo de risco e com doença rara no mundo. Nem no Brasil. Tem muito mais gente que é grupo de risco. Então, assim, você quer brigar por políticas públicas, mas você, dentro de casa, não faz o que é moralmente correto. E a culpa é do governo. Então, está faltando um pouco de consciência e respeito acima de tudo. Bom, Thaís, palavras fortes. É isso aí, você está toda de razão. Vamos encerrar. De novo, eu agradeço muito, muito sua presença. Obrigadão, minha amiga. Não tem nem o que te dizer. Cada momento com você é um grande aprendizado. Sua inteligência, eu já falei isso para você várias vezes, você é uma pessoa extremamente inteligente. E também a sua bagagem, né? O que você viveu, a sua experiência nisso tudo ajuda a ampliar nosso horizonte. Obrigado de coração. Obrigado a todo mundo que nos assistiu também, que ficou aqui. Eu sabia que a live com você teria uma audiência grande, porque você é uma pessoa muito querida. E se você chegou através da página do Ossos de Vidro, da Thaís, me siga que toda semana eu faço uma live aqui bacana. E se você chegou através da página, o Ossos de Vidro da página que a Thaisinha está fazendo a live comigo agora, ou a página pessoal dela, que ela também tem um conteúdo muito legal. Ela tem um projeto, uma empresa chamada Food Freedom, e que cabe uma live só a respeito disso, porque trata da alimentação dos celíacos, tudo isso que eles passam. É um tema à parte, não daria nem para começar hoje, e a gente pode trocar essa ideia em outro dia, se você quiser. Tá, Thaisinha? Obrigadão. Perfeito. Eu que agradeço o convite. Obrigada aí pela paciência, pelo convite. A gente tenta trazer o máximo de leveza possível para um tema, mas é um tema muito sério e que as pessoas estão no nível de se acostumar com a desgraça. A minha avó sempre dizia, você nunca pode se acostumar com uma coisa ruim, minha filha. Nunca. Então, a gente não pode banalizar com as mortes, a gente não pode banalizar. Ah, mas é comum. Tem que deixar de ser comum. Né? Então, a gente tenta trazer leveza,
mas a gente não pode deixar de trazer a seriedade e tentar dar uma chamada para ver se as pessoas começam a cair na real, porque tá complicado achar que tudo passou e que foi só uma chuva de verão, porque não foi, né? Não Verdade. foi. Quando a gente para de se indignar com essas coisas, quando a gente acha tudo normal, a gente para de lutar contra. É preciso sempre estar lembrando, se incomodando, que isso motiva a gente. Exatamente. A gente vai continuar, e eu vou continuar sendo a chata, insuportável, até que as pessoas comecem a ter consciência. Eu não vou me calar. Seja amigo ou seja estranho. Eu vou falar. Eu vou falar, porque eu acho, principalmente quem nos conhece, conhece a causa e convive, que deveriam ser os primeiros a começarem a ter consciência. Porque, cara, você vê isso de perto. Então, não dá para você fingir que você não vê. Ah, eu vejo de perto, mas não é comigo. Vai esperar o dia que for? Porque eu nasci, sou deficiência genética. Mas lembre-se que qualquer um pode sofrer um acidente e se tornar um deficiente no meio da vida. Não estou agorando a vida de ninguém. Mas acorda, que não é porque você não nasceu deficiente que, infelizmente, você não pode se tornar um. A vida tá aí. Verdade. Taizinha, obrigada pelo convite. É isso. Antes, só de encerrar, teve muito comentário e a minha falta de habilidade em conduzir o bate-papo, ler comentários, introduzir uma falta de habilidade minha, algumas coisas ficaram para trás. Então, de repente, se você quiser, você que nos assistiu, quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, manda para mim, ou manda para a Thaís, eu entro em contato com ela, a gente tenta solucionar. Beleza? Pode, assim que você publicar, eu entro e respondo os comentários que forem possíveis e que eu tiver conhecimento, gente, porque eu não sou uma especialista no tema, né, gente? Eu sou uma especialista de vivência e que sofre com isso tudo, mas não sou uma pessoa advogada, letrada, juridicamente com lugar de fala para falar sobre isso. Mas o que eu puder responder, a gente entra lá e responde os comentários. Pode deixar que eu vou olhar tudo depois com carinho. Fechado. Gente, um abraço. Daqui a pouco o Instagram mesmo fecha a live. Um abraço, Taizinho. Um abraço gente, a todo mundo. Obrigada. Até mais, Daniel.